Bem-vindos a mais um programinha Overview e dessa vez é sobre Fantastic Four Omnibus Volume 2, a pedidos, né? Porque fizeram aí nos comentários com o anúncio do volume 2 pela Panini do Quarteto Fantástico, né? Que nem foi publicado ainda, agora ainda em outubro de 2020, só será lançado em dezembro. As pessoas já querem, né, que eu faça o overview do volume 2, porque gostaram do que vai, que viram o que tem no volume 1 e estão ansiosas, né, para saber se vai, afinal, nós não sabemos, né, se as vendas serão boas do volume 1 e elas serão suficientemente boas a ponto de justificar a publicação do volume 2. Os motivos são óbvios, né? A questão do custo, né? A princípio seria R$399, já baixou para 349, com desconto aí de 20% em algumas promoções da própria Panini, já baixa para, se não me engano, 299. Posso estar enganado de cabeça. Parcelado, né? Ainda assim é um preço alto. Ouvi rumores de que vai ser papel couché, a ser confirmado ainda, e não papel offset, que foi aplicado em Conan. Então as expectativas são altas e se as vendas forem boas, sairá o volume 2. Por que nós temos essa preocupação? Porque o Quarteto Fantástico tem esse histórico de que saiu naqueles maiores clássicos e ela foi interrompida, né? Corremos o risco de acontecer também com a sua versão Omnibus. E nós não queremos que isso aconteça, nós queremos o Quarteto Fantástico na íntegra. Então nós vamos aqui ver o conteúdo, né, deste volume parrudo aqui. Deixa eu mostrar aqui as capinhas do conteúdo, né? Contém Fantastic Four de edições de 261 a 295, mais o anual de 18 a 19, mais Alpha Flight número 4, Thing número 10 e 19, Avengers anual 14 e materiais essa de Secret Wars 2, edição número 2, Epic Illustrated número 2664, White If número 36, o AT número 2, The Thing número 7, Fantastic Four Rose and Fantastic Four Special Edition número 1. Esses primeiros Omnibus não tinham ilustração, né? Só a capa com a logomarca lateral, a logomarca lá dentro. Deixa eu tirar aqui para manusear, né? Lembrando que essas histórias saíram publicadas na revista do Homem-Aranha, era durante os anos 80, e foram publicadas. Essas histórias foram publicadas na sua totalidade, da revista do Quarteto, pelo menos. As mensagens foram publicadas na sua totalidade no Brasil, na revista do Homem-Aranha, algumas em Grandes Heróis Marvel e outras revistas de linha aí da editora Abril no período. Como eu falei no vídeo do Omnibus número 1, o run do John Byrne à frente do Quarteto Fantástico é bem longa, né? E começou lá, acho que, se eu não me engano, acho que foi 79 a primeira passagem dele, e ele retornou, acho que em 82, se eu não me engano, e foi até 86, quando ele saiu para DC, para fazer o Superman. E aqui ele tem algumas passagens em 88, fazendo algumas coisinhas para Marvel com o Quarteto, e 91, mas são edições especiais, né? As mensagens ele não pegou mais. Mas o run mesmo das mensais foi até 86. Então vamos aqui à edição propriamente dita, né? E prepare-se, porque é um volumão. Espero que o vídeo não fique cansativo, né? Vamos fazer a viagem no tempo. A edição já começa, né,
com uma edição de Alpha Flight, né? Porque a edição compila participações dos personagens em outras revistas. O John Byrne era onipresente na Marvel naquele período, né? Então ele também escrevia e desenhava a revista da Tropa Alpha a contragosto, né? Porque ele era daqueles que, se era para escrever, deixa que eu escrevo eu mesmo ele achando os personagens bidimensionais demais, mas como eles eram os personagens canadenses, e ele foi criado no Canadá, tinha cidadania canadense, ele mesmo resolveu tocar o projeto porque foi ele que criou os personagens. Então tem uma participação da Mulher Invisível, então ele resolve escrever e desenhar a Tropa Alpha e ele faz essa participação, né? Logo em seguida, né, a procura de Reed Richards, que culmina aí talvez para alguns, a melhor história do Quarteto Fantástico de todos os tempos. Lembrando que nesse período, o Byrne, ele mesmo arte finalizava as suas próprias histórias, né? A melhor história do Quarteto Fantástico para muitos é essa aqui, O Julgamento de Reed Richards, que inclusive foi publicada na revista Homem-Aranha e republicada aqui na Marvel Saga. Aliás, com essa capa horrorosa aqui do Walter Simonson, que não tem nada a ver com a história, né? Um cadenadinho na época, compilando, isso aqui foi maravilhoso, foi em dezembro de 91. E republicado no Brasil aqui. Inclusive tem a clássica participação do próprio Byrne na história, né? E ele abusa do designer de alienígenas, de arquitetura alienígena, das raças famosas do universo Marvel, Skrull, Shi'ars, Kree, Galactus, Asgardianos, diagramação de página, as entidades e tudo mais, né? E arte finalizando como nunca, né? Mais histórias de interlúdio, de volta aos clássicos, vilões antigos, mais do mesmo, mas sempre no nível muito alto. Até quando as histórias são preparação para grandes sagas, o nível é sempre alto. O Byrne ainda arrumava tempinho para escrever as histórias do Coisa, que eram desenhadas pelo Ron Wilson, né? Então você já sente aqui o declínio da arte, que não era da mesma qualidade do Byrne, mas as histórias eram interligadas com o quarteto, então era meio que obrigatório. Aqui é uma interligação com Guerras Secretas, então tem justificativa tá além de ser escrita pelo Byrne, né? E logo na sequência é a história de estreia da Mulher Hulk logo após a Guerra Secreta, tem até um texto de introdução. Quando eles retornam das Guerras Secretas, o Senhor Fantástico traz a Mulher Hulk como membro da equipe, né? Aliás, tem uma historinha aqui de um vilãozinho que invade a torre do... Esqueci o nome desse vilão, Peter Pote de Pasta. Tem um outro nome dele em inglês, não lembro agora. Aqui continua a arte do Byrne, finalizada por ele. Acho que é assim. Bom, enfim, Mulher Hulk começa uma nova fase do Quarteto Fantástico, muito adorada, ela tem tudo a ver com a equipe, né? Ela se encaixa perfeitamente, muito bem humorada, tal qual o Coisa, né? Ela é forte tanto quanto o Coisa, mesmo nível de poder, e obviamente ela não faz parte da família, ela se encaixar num grupo já formado por familiares, então ela tem esses dilemas, né? Aqui novamente acrescenta histórias da revista do Coisa, também escrita por John Byrne, desenhada por outra pessoa, para mostrar aí um flashbackzinho do Coisa, na época até flashback porque o uniforme com a gola preta é de outra fase. Enfim, história é meio uma coxa de retalhos, mas mostra as consequências do retorno à Terra do Quarteto sem o Coisa. E também o drama que o Reed Richards volta para a Terra após as Guerras Secretas e a Sue Richards está prestes a ter o segundo filho e ele morre, né? Aliás, isso não é spoiler, hein, gente? Isso aqui, essas histórias têm mais de 20 anos. Ele recorre a especialistas em radiação, né? E
Dr. Morbius, Walter Lankowski, o Sasquatch, do Bruce Banner, o Hulk, e por fim o Dr. Octopus, que no final das contas não tem muito... não tem tempo hábil e é história psicológica. O Barney trabalha muito essa questão do psicológico, sabe mesclar aventura. Aliás, um detalhe muito interessante aqui é que o Barney mescla fotografias nos cenários, né? Ele usa muito isso e torna a arte belamente ilustrada. E olha, detalhe, ele não usa isso por preguiça, porque ele sabe desenhar cenários, arquitetura como ninguém. Então, mas fiquem atentos, né? Ele sabe usar na dosagem certa. Então, Mulher Hulk aqui se integrando, mais histórias, aqui é um anual, desenhado pelo Mark Bright, né? Qualidadezinha bem mas cheio de linguiça aqui, né? Só que nem tem importância. Enfim. Reintroduz, né, o Whittle Wingfoot, que era um índio americano que acho que era recorrente nas histórias antigas do quarteto. Não sei se, acho que é da época do Kirby, né? Ele se usava na faculdade junto com o Johnny Storm. E o Bunny resolveu introduzi-lo nas histórias do quarteto, né? E ele acaba acompanhando a equipe e acaba virando o par romântico da Mulher Hulk, né? Essa sequência de histórias foi até publicada na Super Aventuras Marvel, apesar de que essa capa não tem a ver com essa sequência de histórias, mas se encaixa perfeitamente. Essa capa é de uma edição lá pra frente, mas foi publicada aqui em Grandes Heróis Marvel número 25. E Bunny ainda finalizando, mas a fase do Bunny finalizando está prestes a acabar, né? Porque ele tem assumindo muitas edições, então uma hora ele não vai dar conta. Aqui o Bunny contando a origem do Quarteto Fantástico, emulando aqui o estilo Jack Kirby, porque ele declaradamente é fã do material original, como todo bom artista respeita, né, os clássicos, não despreza o material original. Talvez esse seja o segredo do Bunny, né? Não querer reinventar a roda, ele complementa o que já é bom. Aqui, inclusive, eles fazem uma busca aqui ao passado e nós somos apresentados ao pai do Red Richards, Nathaniel Richards, que vive aí num futuro apocalíptico, que mais parece o passado. Cara, mas explicar essa história aqui vai demorar um vídeo inteiro. Leiam, vocês vão ter a oportunidade de ler se a Panini republicar esse Omnibus. É uma história muito interessante sobre viagem no tempo. E o Red Richards, a princípio, é um cara tão inteligente quanto o Red, né? Mais histórias do Coisa, escritas por John Byrne, desenhadas por Ron Wilson. Ficamos na dúvida aqui, na expectativa, né? Enquanto a Mulher Hulk se encaixa no quarteto, nós queremos saber, né, se finalmente o Coisa vai voltar pro Quarteto Fantástico. Então, fica mostrando aqui as suas aventuras solo, né? Curiosamente, essas histórias não foram publicadas no Brasil. Então, o público não sabe o que está acontecendo com Coisa, né? O público brasileiro na época, né? Enfim. E no Brasil, nós ficamos sabendo o que vai dar nessa edição do quarteto, porque as histórias da revista solo do Coisa não são mostradas no Brasil. E nessa história aqui, o Bunny já não está mais finalizando, né? A arte é finalizada, espera aí que eu preciso ver, pelo Al Gordon, que dá um peso diferente, ele dá um traço mais leve, né? Eu não sei se eu gosto dessa arte, ele faz um achuramento leve, né? Bem marcado, mas leve. Ele tira um pouco do peso. Não chega a descaracterizar. Ele não altera a arte do Byrne, mas ele acaba, essas linhas fininhas acaba chamando mais atenção. Sem descaracterizar, mas chamando atenção. Essa história clássica, hilária aqui do Quarteto Fantástico, onde um fotógrafo tira a foto da Mulher Hulk fazendo topless e acaba vendendo com uma revista sensacionalista e a Mulher Hulk se mata para tentar recuperar essas fotos e no final ela acaba ameaçando a revista e o dono da revista parece o Stan Lee, cara. É muito engraçada essa história e a finalização também é muito boa, nos remete a um episódio de Star Trek, o episódio original de Star Trek onde a alienígena verde deu problema.
para o episódio ir pro ar, porque o estúdio achava que era defeito e ficava recolorizando, enfim. John Byrne aqui volta não. Detalhe. Aqui o Jerry Ordway começa a arte finalizar, né? Não todas as edições seguintes, mas ele estreia nessa edição e volta edições depois, algumas edições depois, mas é o início da parceria dele com o Byrne, e mais no final ele assume a arte, né? E essa parceria repete quando o Byrne vai para o Super-Homem. A mesma coisa acontece. Ele começa finalizando e quando o Byrne abandona o Super-Homem, o Jerry Ordway assume também os desenhos, inclusive os roteiros. E a mesma coisa acontece aqui no Quarteto Fantástico. Ele sai da arte final e assume também a arte. Não lembro se ele faz alguma coisa no roteiro, eu acho que não. Mas a arte principal, né, o lápis, ele assume. Só que, né, apesar de eu adorar o Ordway como desenhista, eu acho que aqui ele descaracteriza o Byrne, né? Eu acho que ele é que nem o Kevin Nolan, né? Ele deixa muito do traço dele no artista. E olha, cara, descaracterizar o Byrne é um pecado mortal, né? Gosto dos dois desenhistas. O Jerry Ordway é um dos preferidos, mas o Byrne não precisa ser descaracterizado, né? Mas o peso que ele dá para a arte final é muito bom. Tirando a questão da descaracterização em algumas feições, o resto de cenário, peso, achuras, luz e sombras, o Ordway é muito bom. Isso não dá para negar, né? Inclusive entendo a escolha dele. E você já bate o olho, você já reconhece a mudança aí de tom, né? Inclusive você reconhece aqui algumas expressões faciais que ele aplicava na arte final do George Pérez em Crise nas Infinitas Terras. É visível, cara. Enfim, é na fase aqui que o Franklin Richards começa a desenvolver poderes. Dr. Doom, o flashback do Dr. Doom. Aqui o Byrne dá uma modernizada no visual do cabelo do Johnny Storm, que ele tinha um visual genérico. Se você parar pra pensar, o cabelo do Johnny Storm era genérico. Se você colocava lado a lado o Capitão América, o Clint Barton, todos eles tinham cabelo loiro genérico. Aqui ele dá uma modernizada, mostrando o Johnny Storm como realmente um jovem, né? Então, moderno no fim dos anos 80. Então eu gostei desse visual de Johnny Storm que o Byrne deu para caracterizá-lo, então você reconheceria de imediato. Aqui ele é o fim de uma era, né? O Dr. Doom, Dr. Destino, leva para a atmosfera o edifício Baxter e destrói o edifício Baxter. Cara, eu fiquei chocado com essa história na época, né? Era a base. O quartel-general do Quarteto Fantástico era um marco nas histórias, tal qual o Satélite da Liga da Justiça para mim, né? Então, o que seria? E é quase o quinto membro do Quarteto Fantástico, né? A base. O que seria do Quarteto Fantástico depois disso? Tanto é que depois disso, por muitos anos, né? Muitos anos parados, porque as histórias demoravam para acontecer, para ser passadas para o Brasil, mas por muito tempo o Quarteto Fantástico ficou abrigado na Mansão dos Vingadores por conta dessa tragédia. Parecia que os heróis estavam aí desabrigados e essas coisas não parecem acontecer com os super-heróis, só com gente comum, né? Então dava um tom meio desesperador. Aqui as histórias da Malice, que era a Sue Richards, que na época aí era conhecida como Invisible Girl, né? Garota Invisível na época. Aqui onde de fato ela mudaria a nomenclatura para Mulher Invisível, deixaria de ser Garota Invisível. Demorou para acontecer, eu achei até que tinha acontecido logo no começo das histórias do Byrne. Minha memória me traiu mesmo. Mas de fato, né, são nessas histórias, né? Mas Byrne, arte finalizada por Jerry Ordway. Aqui uma explicaçãozinha aí para alguns fatos da Secret Wars 2, a minissérie escrita por Jim Shooter, né? Horrível minissérie. Ó, aqui a capinha do
Grandes Heróis Marvel 25, que não tem nada a ver com aquelas histórias. Essa, inclusive, é uma história que faz ligação com aquele Omnibus do Quarteto Futuro Power Pack que eu já fiz aqui no canal. Dê uma procuradinha aí, Power Pack Omnibus, que eu já comentei até que o Byrne é um desenhista quase perfeito, porque ele não sabe desenhar crianças tão bem quanto outros artistas. É o único, talvez o único defeito dele, né? Ele faz no máximo pessoas adultas com corpos pequenos e cabeçudas. É minha crítica. Fanboys, me desculpem, mas essa é uma realidade. Enfim, o run vai chegando ao fim, aparece o Psycho-Man, é o cara que tortura a Sue Richards. O cabelo da Sue Richards aqui tá horroroso, né? Ela tem que mostrar ela maltratada, surrada, despreocupada com a aparência. Não é uma mulher empoderada, é uma mulher sofrida, torturada psicologicamente. Então a aparência dela reflete aí os abusos psicológicos dela, né? E a história é bem psicológica para mostrar a superação dela. A história teve aí uma crítica retroativa a ela nos últimos anos, dizendo que a abordagem não foi muito boa. Eu acho que o Byrne soube trabalhar essa questão da superação para o personagem evoluir, né? Há quem critique, há quem goste. Eu gosto muito. Enfim. Al Gordon é o arte finalista que também reveza com o Jerry Ordway. Eu já gosto dele. Ele é o que mais se aproxima aí da arte final do próprio Byrne, né? Eu acho que o melhor arte finalista do Byrne é o Terry Austin, né? Tirando o próprio Byrne, Terry Austin é o que mais se aproxima. Mas o Al Gordon é o melhorzinho nessa fase aqui final do Quarteto Fantástico, que ele não descaracterística, não tira as características. Aqui tem um crossoverzinho, né, da revista do Quarteto Fantástico com os Vingadores numa saga aqui no espaço. Saiu também num Grandes Heróis Marvel, que eu até esqueci de pegar para mostrar para vocês. Lembro dessas histórias quando saíram no Brasil. São bem divertidas, né? Eles ficam perdidos no espaço. O Quarteto Fantástico atrás de alguns vilões. Uns atrás dos Skrulls, outros atrás de outros Skrulls. Que perdem o poder de se transmutar. E todos eles acham que... Tanto os Vingadores acham que se encontram com o quarteto, e ambos acham que as outras equipes são Skrulls disfarçados, sem saber que eles perderam essa capacidade de se transmutar. E ele era parceiraço do Roger Stern, então eles resolveram fazer esse crossover em conjunto aqui. O Byrne, aqui é finalizado pelo Kyle Baker, né? Que dá uma descaracterizada, ele tem até uma arte final um pouco grosseira, né? Ele lembra até o Ben Sienkiewicz, arte finalizando outras pessoas, inclusive o Byrne, né? Uma arte final mais sujona. Não chega a mudar o traço, mas é um pouco mais suja, né? Então, sagas no espaço são fortes do Quarteto Fantástico, né? É a tônica deles, né? Aqui culmina no retorno da Jean Grey. Algo que o Byrne sempre foi contra, mas é igual a situação dele na Tropa Alpha. Se alguém tem que fazer, que seja eu, né? Ele faz a história junto com o quarteto e com os Vingadores, aonde a Jean Grey supostamente, quando ela foi originada, ela foi substituída pela Entidade Fênix. Ela não possuiu a Jean Grey, ela simplesmente trocou de lugar. Então essa é a explicação. Então eles acharam o corpo da Jean Grey reconstituído no fundo da Bahia, lá na aventura onde a Fênix surgiu, né? E aí, ao final da história, eles resolvem procurar os X-Men originais, que seria a gênese do X-Factor. Novamente, voltando às histórias do quarteto. Quem aqui arte finaliza? Joe Sinnott. Joe Sinnott dá um ar mais clássico aqui pro quarteto, né? Então tem arte final para todos os gostos aqui. Aqui. Durante as Guerras Secretas, né? Se vocês lembrarem da minha avaliação, do overview do primeiro Omnibus, tem uma história onde o Dr. Doom é destruído e ele transfere o corpo para uma outra pessoa. Só que nas Guerras Secretas, o Jim Shooter utilizou o Dr. Doom original, com o corpo dele original.
e acabou havendo uma falha de cronologia. Então o Banner resolveu consertar a cagada, né? O Dr. Doom volta aí com o corpo do cidadão comum que ele se apossou. Vem o Beyonder e desfaz a cagada, né? Ele falou que houve uma falha temporal. O Red Richard explica o que houve e houve dá uma puta explicação científica lá, Einstein, que é o poder do tempo, e o tempo vai se autodestruir se ele não conceder. Então ele refaz o corpo do Dr. Doom, devolve ele pro tempo original e conserta a cagada, aonde o Dr. Doom original volta ao seu corpo. Explicação pseudocientífica, né? Forçou a barra, mas consertou. Enfim, continuamos aqui mais quarteto. Estamos chegando na reta final, né? Do quarteto. Já dava para pressentir aí uma certa repetição de vilões, né? O Aniquilador volta aqui nas histórias, aquele vilão que seria o Tyrus, né? Tyrus, não, eu que estou me enganando. Mas alguns vilões são um pouco repetitivos. Enfim, não é o Tyrus, mas o Aniquilador é repetitivo. Ó, a diagramação aqui do Bunny tá excelente, né? Vamos ser sinceros. Mais mistura de desenho com fotografias. Essa história também é clássica, uma das derradeiras histórias do Bunny, né? Onde supostamente eles voltam para 136 junto com o Nick Fury. Nick Fury, para quem não sabe, ele foi parceiro do Capitão América aí, junto com o Comando Selvagem na Segunda Guerra. E eles, por um suposto acaso, eles estão na década de 30. E eles têm que arrumar um jeito, junto com o quarteto, de voltar para os tempos atuais. Só que o Nick Fury, já que eu tô aqui na década de 30, vamos matar vou matar o Hitler enquanto o quarteto tenta resolver voltar para casa. Eu vou dar uma passadinha na Alemanha e resolver. Aqui é uma alusão à capa do Super-Homem, a revista de origem, a primeira aparição do Super-Homem, que ele carrega, ó, levanta um carro, a capa original, né? Enfim, o quarteto tenta impedir o plano do Nick Fury, porque se eles alterarem a história, né, vão cagar os eventos subsequentes. Enfim, estamos chegando à reta final, vamos acelerar. Aqui as histórias já começam novamente, o Ordway assume a arte final. Aventuras ligadas a Vingadores da Costa Oeste. E aí, por fim, Jerry Ordway assume a arte, porque o Bunny já está de malas prontas para descer. E assume a arte de vez e o Bunny vai embora, fechando a maioria dos plots. E a qualidade cai bastante. Nem parece o Bunny que a gente conhece. E aí deixa o porte aberto, que o possível retorno do Coisa para a equipe, né? Aí o resto não importa, né? Não era o Bunny. Aqui, cheios de essa, primeiro uma edição de Epic Illustrated, que é uma história escrita pelo Bunny, que ele fez anos depois, e finalizada pelo Terry Austin e colorizada por Glynis Wein. Maravilhosa essa história. Se não fosse a Omnibus, talvez nós não tivéssemos essa edição republicada de outra forma. Enfim, vamos dar uma acelerada porque o vídeo está muito longo. Extras essas, como não teve na primeira edição, tem nessa. Enfim, pin-ups, tudo feito, desenhado pelo Bunny, né? Como eu falo, o Bunny era o presente. Páginas da revista UAT, que era tipo a What If, mas era mais calcado no humor, né? Paródias do DC, zoeirinha do Bunny. Nem sei se ele fez o What If antes ou depois dele ir pra DC. Acho que foi depois. Zoeira esse Bunny. Enfim. Mais zoeira. Fotonovelas. Marvel Age. Entrevistas.
Ficha dos personagens. Tudo material extra que vai valer muito a pena. Capas, capa de participação de personagens. Tudo para deixar você com mais vontade ainda. Marvel Age, entrevistas, fichas. Opa, acabei repetindo aqui porque dei uma pausa. Pin-ups, 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 pin-ups. Capas, capas, capas. Capas recentes, né? Lápis finalizados. Enfim, espero ter deixado vocês com mais vontade de ter essas edições no Brasil. Valeu e até o próximo vídeo.